Bom, para começar o papo de hoje, é preciso te relembrar que as cervejas do tipo Ale são cervejas produzidas usando um método de fermentação alta. Algumas características que posso citar são que, em geral, elas têm um sabor doce, encorpado e frutado. Voltando no tempo, a história conta que as ales elas eram feitas sem lúpulo. A fabricação de cerveja na Idade Média era uma indústria local, dominada principalmente por mulheres. Elas produziam cerveja em casa, tanto para o consumo doméstico, quanto para a venda comercial em pequena escala. Esse trabalho proporcionava uma renda extra substancial para a família, e muitas sobreviviam com a venda da cerveja, sendo ela a sua única fonte de renda. Basicamente, toda cerveja produzida era muito doce e, por isso, geralmente, se utilizava um agente de amargor para equilibrar o malte. E, de quebra, ele também agia como conservante. As ales, assim como as lagers, tinham seu amargor balanceado com a utilização de um composto chamado de Gruit, uma mistura de ervas ou especiarias fervidas junto com o mosto antes da fermentação. Mais tarde, o lúpulo substituiu o Gruit como agente de amargor. Lembra que te expliquei tudo isso no vídeo sobre a cultura cervejeira alemã, da série de lives sobre culturas cervejeiras ao redor do mundo. Se você ainda não assistiu, corre lá no meu Facebook, no Instagram ou no YouTube para encontrar esses vídeos e muitos outros mais. Hoje em dia, as cervejas ale normalmente são fermentadas em temperaturas entre 15 e 24 graus centígrados. Temperaturas pouco acima disto podem ser gentilmente utilizadas para provocar a levedura a produzir outros tipos de sabor e aroma ligeiramente frutados, semelhantes aos encontrados em frutas como maçã, abacaxi, pera, banana, ameixa ou cereja. Bom, as cervejas do tipo Ale são uma grande família. Poderíamos passar aqui horas falando delas, mas para manter a coisa rápida e fácil, como sempre, vamos falar de uns estilos bem interessantes e, por isso, tem uma seleção deles aqui. Temos a Pale Ale, ou a Ale pálida, cervejas feitas em malte que é chamado de desidratado. E no passado, as expressões bitter e pale já foram sinônimos, né? Tecnicamente, as cervejarias tendiam a descrever as cervejas como Pale Ale, embora os clientes se referissem às mesmas cervejas como sendo bitter. Conta a lenda que os clientes possivelmente usaram o termo bitter, que significa amargo, só para diferenciar essas Pale Ales das outras cervejas que continham menos lúpulo e onde seu sabor era menos perceptível. Em meados do século XX, enquanto os cervejeiros ainda rotulavam as cervejas engarrafadas como Pale Ale, eles começaram a identificar as cervejas de barril como amargas. Outro estilo interessante é a Golden Ale. Este foi desenvolvido com o intuito de criar uma cerveja bem mais light, bastante semelhante à Pale Ale. Porém, com algumas diferenças fortes, sendo bem mais pálida, pode vir a usar menos tipos de maltes, como nas lagers, e até de se utilizar de baixa fermentação, ocasionalmente. E com certeza, servida em baixas temperaturas, pois é uma cerveja que tem uma alta drinkabilidade, como nós falamos, é uma cerveja fácil de beber, né? Fechamos falando da Scotch Ale. O termo sugere uma cerveja forte, bem maltada, de cor âmbar ao vermelho escuro. O malte pode ser ligeiramente caramelizado para transmitir notas de caramelo. Geralmente, as cervejas escocesas tendem a ser mais doces, mais escuras e menos lupuladas do que as inglesas. Uma outra característica que notei em minhas viagens à Escócia é que muitos pubs oferecem algumas dessas cervejas com baixa carbonatação, quase nenhuma, parece até que você está bebendo um suco.